E aí galera, beleza? Eu sou o Jonathan. E cara, já tinha uma cota que eu queria fazer essas séries de vídeo. Esse espero que seja o primeiro de muitos. Eu vou tentar ser o mais sucinto possível. Porque a ideia desse vídeo não é fazer uma pregação, tá ligado? A ideia desse vídeo é mostrar para as pessoas que, na maioria das vezes, as pessoas dizem que são cristãs e que acreditam em Jesus, mas não entendem a metade do que ele ensinou. Jesus ensinou equidade, Jesus ensinou que é o maior que serve o menor, Jesus ensinou a compartilhar para não faltar nada para ninguém. Jesus falou, cara, vende tudo que você tem e reparte, entendeu? Então, é complicado. E um dos ensinamentos mais lindos de Jesus é que todo mundo tem que receber exatamente a mesma coisa, independentemente do tempo que trabalhou. Sim. Você tá falando sério, cara, que Jesus falou isso? Sim, Jesus falou isso. E talvez possa até ser um dos motivos porque a classe rica da época de Jesus queria ver ele morto, né, mano? Pô, imagina um cara falar que se você trabalhou de 8 às 6, o cara que trabalhou de meio-dia às 6 e o cara que trabalhou de 2 às 6 e o cara que trabalhou de 5 às 6 vai receber exatamente a mesma coisa que você. Vai ganhar um dia de salário integral. Sem desconto nenhum, Jonathan? Não, sem desconto nenhum. Sério? Sério. Jesus falou isso? Falou. Aonde? Na Bíblia. Se você não leu, a culpa não é minha. E se falaram pra você que o texto fala sobre tempo de vida cristã, o cara que te falou isso deve ser capitalista. Porque ele nunca vai concordar com o que esse texto aqui diz quando é relacionado a patrão e funcionário. E o texto fala sobre isso. O texto fala sobre patrão, funcionário e trabalho. E se alguém disser pra você que o texto não fala sobre isso, ele tá interpretando isso aqui de uma forma completamente errada pra distorcer o que Jesus ensinou. Porque Jesus falou, ai daquele que tirar ou colocar uma vírgula. Então, se ele disse que não é pra tirar e nem pra colocar uma vírgula, não é pra você ter liberdade de interpretação, não, mano. É pra você falar o que tá escrito aqui, preto no branco. E o mais engraçado é que essa Bíblia minha aqui é uma Thompson, tá ligado? É uma Thompsonzinha. E o que Jesus falou tá escrito de vermelho. Então, assim, complicado. Mas, cara, eu conheço essa história de trás pra frente, de frente pra trás, e eu já devo ter, na época que eu frequentava templos religiosos, eu já devo ter pregado sobre isso umas 400 vezes na minha vida, eu já devo ter discutido sobre esse texto umas 400 vezes na minha vida. E esse texto faz parte de uma das minhas teses teológicas sobre o que é o reino e como é o reino. E esse texto já começa de uma forma muito linda, porque ele já começa a comparar esse patrão, esse dono de vinha, com o reino dos céus. E para Jesus comparar esse cara com o reino dos céus, com o reino eterno do Pai, esse cara tem que ser muito justo. Esse cara tem que ser muito honesto. E esse cara tem que ter um caráter, brother, que dá inveja até pra Jesus. Eu acho que agora eu até exagerei pra caramba, mas Jesus ia olhar pra ele e falar assim, tipo, caraca, o caráter desse cara é igual ao meu. Porque pra você ser semelhante ao reino dos céus, você tem que ter um caráter pelo menos parecido com o de Cristo, porque o caráter de Cristo é o caráter que espelha a eternidade. É o que espelha o reino dos céus. E o texto se encontra em Mateus 20. Então, se você quiser pegar a sua Bíblia lá e comparar, apesar que o meu texto deve estar numa versão diferente, porque eu estou usando uma Bíblia de estudo coloquial, é uma Thompson. Eu nem sei qual é a versão dela. Mas eu decidi usar uma Thompson, vou até mostrar aqui, ó. Eu decidi usar uma Thompson, que é uma das Bíblias de estudo mais reconhecidas no mundo. E a galera aqui do Brasil paga mó pau. A gente tem o costume de chamar ela de Thompson 66.
Então vamos lá, mano. Thompson 66, Mateus 20. E o texto já começa lindão assim, que nem eu falei lá no começo. E o reino dos céus é semelhante a um proprietário que sai de madrugada para contratar trabalhadores para sua vinha. E tendo ajustado o salário de 1 denário por dia, mandou-lhes para sua vinha. Então vamos entender mais ou menos aqui o que aconteceu. O reino dos céus é semelhante a esse cara, porque ele saiu de madrugada para procurar trabalhadores. Não foi o trabalhador que foi procurar emprego, não, mano. Foi o cara que saiu da casa dele para procurar uma galera para trabalhar. Ele foi procurar a galera. Ele foi procurar quem precisava, porque ele não precisa. Ele é dono. Entendeu? Ele não precisa. A primeira coisa que você precisa entender é que esse cara saiu pra procurar gente pra trabalhar. Em momento nenhum ele questionou por que os outros estavam assim à toa, mas... Não, chega no momento que ele questiona, mas... Mano, esse cara é muito sábio. E ele decidiu pagar 1 denário por dia pra essa galera. A primeira galera. Vamos dizer que essa galera é a galera das... Tem uma galera que ele vai chamar aqui, acho que 9 horas, é isso? É. Vamos dizer que essa galera é a galera das 7 horas da manhã. 7 horas da manhã? Não, ele saiu de madrugada. Tá, vamos dizer que essa galera é a galera das 6 horas da manhã. E ele combinou Ele combinou que o trampo ia ser de 6 às 6. Vamos dizer mais ou menos isso. E falou que ia pagar 1 denário, uma diária de trabalho. Então vamos trazer pra nossa realidade. Se esse cara fosse, tipo, ganhar uma diária de trabalho aqui no Brasil... E esse cara é um cara justo. Pô, mano. Pra dar a treta que deu lá no final... Eu não vou botar um valor muito alto não, porque 1 denário não... Hoje em dia não vale muita coisa não. Mas já que era uma diária na época... Alguns estudiosos diz que dava pra comprar, tipo... 8 quilos de pão. Pra tu ter uma noção. Tá, mano, vou dar uma de otário e vou dizer que essa diária era de 100 galo. Já é pra gente poder dizer, mano, que é 100 galo. Porque, mano, 100 galo um dia pro cara trabalhar numa vinha deve ser mó merreca. Mas vamos lá, mano, 100 galo a diária. E vamos continuar o texto. Eu parei ali no 2, então vamos pro 3. E perto das 9 horas da manhã, ele saiu à praça e outros que estavam desocupados disse para eles: Vocês também vão para a vinha e vos darei o que for justo. E eles foram. Galera das 6, a galera das 9. E saiu outra vez por perto de meio-dia e às 13 horas da tarde e fez o mesmo. Pô, ele saiu por volta de meio-dia e 3 horas da tarde. Ele deve ter ido comprar comida pra galera que tá lá trabalhando. Isso é eu que tô pensando, tá? Saiu pra comprar comida pra galera que tava trabalhando. Encontrou mais uma galera lá de bobeira e falou assim: Mano, pô, vou levar mais comida pra esses mais 5 aqui, tá ligado? E vamos lá pra vinha lá, galera. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. E no final do dia eu vou pagar uma parada maneira pra vocês. Porque aqui não diz se ele encontrou uma galera, só diz o seguinte: E saiu outra vez perto de meio-dia e das 3 horas da tarde e fez o mesmo. Por que eu tô falando que provavelmente ele foi comprar comida? Porque 5 horas da tarde ele sai de novo. Ele deve ter saído às 9 da manhã pra comprar café pra galera de manhã, que chegou lá cedo. Isso, mano, eu tô viajando na maionese, mas eu, tipo assim, eu não tô distorcendo o que o texto tá dizendo, mas... Tipo, ele deve ter saído 9 horas da manhã pra comprar café, encontrou uma galera na praça, comprou o café daquela galera logo lá também e já foi. Na hora que ele foi meio-dia comprar o rango da galera, encontrou mais uma galera e mandou pra lá. E agora vem a parte maneira que, perto das 5 horas da tarde, não eram 5 horas da tarde, ele saiu e encontrou outros que estavam desocupados e perguntou-lhes: Por que estão desocupados o dia todo? E a galera respondeu: Porque ninguém contratou a gente. Disse ele, proprietário da vinha.
Ide também lá pra minha vinha e receberás o que for justo. No começo eu falei que a galera tinha meio que marcado de 6 às 6, tá ligado? Vamos dizer esse exemplo, porque vocês vão entender por que esse exemplo. Lá no final, lá quando chegar na conclusão. Porque aqui você já tem, tipo, um bloco de vários horários. Eu acho que são 4 horários diferentes, entendeu? Você tem às 6 da manhã, às 9, não, é mais horário. Desculpa, eu ia falar merda. Você tem às 6 da manhã, que é um horário fictício que eu botei aqui de madrugada. Você tem às 9 da manhã. Você tem entre meio-dia e 3 horas. E você tem às 5 horas. Não falei merda não, eram 4 mesmo. E o texto lá no 7 vem dizendo o seguinte, que os caras, tipo, respondeu que ninguém contratou eles, ninguém foi lá procurar os caras pra contratar, entendeu? Porque esses outros patrões não são do reino, não, entendeu? Eles querem que os outros vá lá chorar a miséria e falem assim, cara, por favor, me contrata. Eu preciso de emprego. Como se trabalhar realmente fosse uma coisa, porra, gostosa pra caraca. Como se todo mundo gostasse de ficar cansado pra caraca, tá ligado? Mas é isso. E só pra localizar vocês, agora a gente tá aqui em Mateus capítulo 20, versículo 8, tá? Chegando à tarde, disse o dono da vinha ao seu administrador: chame os trabalhadores e pague o salário. O administrador já sabia que era pra dar um denar pra geral e nem questionou o patrão, tá ligado? Porque esse administrador aqui também é do reino, entendeu? Começando do último contratado e indo até o primeiro. E, cara, eu vou falar uma parada pra você. Se talvez ele tivesse feito o oposto, começado do primeiro pro último, essa parábola já não ia mais fazer sentido nenhum, tá ligado? Porque a galera ia meter o pé e não ia ter essa conclusão aqui no final. Mas, mano, foi muito louco Jesus ter colocado isso dessa forma, porque isso realmente espelha quanto o ser humano é egoísta, tá ligado? E o quanto que o ser humano só pensa no próprio umbigo. Vindo os contratados por volta das 5 horas da tarde, recebeu um denar cada um. O texto não diz. E veio a galera das 3 horas da tarde, veio a galera das 9 horas da tarde. Ele já pula direto pra galera que tava de manhã. Mas automaticamente, se a galera que chegou às 5 horas da tarde ganhou um denar, então geral vai ganhar um denar. Isso é lógico, entendeu? 10. Vieram então os primeiros e pensaram que iam receber mais, mas também receberam um denário cada um. Ao receberem, queixaram-se contra o proprietário. Tipo assim, os caras receberam um denário e ficaram boladão. Ih, calma, qual foi? Tá doidão, menor? É sério isso aqui mesmo? Um denarzinho? Aí a gente vai lá pro 12. Disseram: esses últimos contratados só 1 hora trabalharam e tu igualastes conosco? Que suportamos o cansaço e o calor do dia? Se você for usar o pensamento capitalista, esses caras estão certos. Porque os caras trabalharam de 6 às 6. Os caras, mano, deve ter sido embaçado os caras trabalhar de 6 às 6. E chegar no final do dia, ver que os caras que só trabalharam 1 hora ganharam exatamente a mesma coisa que eles. Dentro de uma visão capitalista, isso faz todo sentido. Se eu trabalhei mais, eu tenho que ganhar mais. Que merda é essa? Mas isso é a forma que esse mundo pensa. O reino de Deus não pensa dessa forma e não age dessa forma. Eu vou repetir o que eles falaram pro dono da vinha. Presta atenção. Esses últimos contratados só trabalharam 1 hora e tu igualastes conosco, que suportamos o cansaço e o calor do dia.
O reino de Deus, ele é por natureza igualitário. Por isso que esse dono de vinha é semelhante ao reino dos céus. Porque ele é igualitário. Ele trata todo mundo como igual. Entendeu? E a resposta desse dono de vinha, meu amigo, é muito mais lindo ainda. Ele pega todo o seu pensamento cristão capitalista e joga no lixo, porque cristão não pode ser capitalista. Não tem como adorar dois senhores. Vamos lá. 13. Agora é o dono da vinha falando. Ele, porém, disse a um deles: Amigo, não te faço injustiça. Não combinei contigo um denar? Toma o que é teu e retire-te daqui. Eu quero dar a este último tanto quanto eu dei para ti. Ou não tenho direito de fazer o que eu quiser com o que é meu? Ou é mal aos seus olhos porque eu sou bom? Aqui é um momento onde a gente tem que meter o pé no freio e entender o que esse cara tá falando aqui, olha só. Cara, eu combinei com você um denar. Não combinei com você um denar? Por que você achou que você ia ganhar mais? Ah, mas eu trabalhei mais. Não, mas eu combinei com você um denar. Você tá falando que eu tô sendo injusto com você? Eu não tô sendo injusto com você, eu tô sendo justo com esse cara aqui, ó. Mesmo ele tendo trabalhado só 1 hora, ele também tem casa, ele também tem família, ele também quer, pô, mano, levar os 8 quilos de pão pra casa dele, pra família dele pelo menos ter 8 quilos de pão pra comer. Porque era mais ou menos que um denar dava pra comprar lá, tá ligado? 8 quilos de pão. Eu tô sendo justo com esse cara, tá ligado? Eu tô abençoando ele, eu já sou abençoado, eu sou dono disso tudo, cara. Você acha errado eu fazer o que eu quiser com o que é meu? Então agora eu ser uma pessoa boa é errado, né? É isso que esse texto tá falando. Eu ser uma pessoa boa é errado. Errado é você ser ganancioso, tá ligado? Errado é você pensar só no seu próprio umbigo. Entendeu? Cara, e o final do texto ele para lá no 16: E assim os últimos serão os primeiros serão os últimos, pois muitos são chamados e poucos são escolhidos. Eu acredito que se muitos foram chamados e poucos foram escolhidos, foi colocado pela Igreja Católica, mas isso é uma opinião minha, eu posso estar falando merda. Mas o que eu tô querendo dizer com isso, mano? Em várias e várias passagens, você vai ver Jesus sendo muito claro sobre acúmulo de riqueza. Ô louco, você tá juntando riqueza nesse silo aí pra quê, cara? E se amanhã pedir sua alma, tu vai fazer o que com isso daí? Ele chegou pro menino rico e falou: Ah, tá, beleza, você é 100% na lei? Tá, beleza, eu conheço, tá certinho. Mas você quer saber mesmo o que falta pra você entrar realmente no meu reino? Tá, você tem que largar de ser ganancioso. E o que você precisa fazer pra largar de ser ganancioso? Ah, bem simples, tá? Pega tudo que você tem, vende, compartilha igualmente com quem precisa, depois me segue. Ou na versão mais clássica, vende todos os seus bens, doe aos pobres e me segue. É mais fácil um camelo passar por um buraco de uma agulha do que o rico herdar a eternidade. É o maior que serve o menor para não faltar absolutamente nada para ninguém. Não junte riquezas na terra onde a traça corrói e o ladrão rouba, e antes disso junte riquezas na eternidade, onde o homem não rouba e a traça não corrói. E eu fico me perguntando como que tem gente que acredita em meritocracia, cara. Depois de ler
texto maravilhoso desse que acaba com meritocracia. Ah, eu trabalhei mais, eu tenho que ganhar mais, eu tenho mais mérito. Não, mano, esse texto aqui acaba com a meritocracia. Isso aqui é a graça, é misericórdia, é o favor não merecido, tá ligado? E repetindo novamente, o texto fala sobre patrão, funcionários e salário. Agora, o que eu vou falar é direto pra você, empresário cristão. Você, empresário cristão. Se você fala que é cristão, tá ligado? E não paga um salário realmente justo pros seus funcionários. E o que eu tô falando é realmente justo, é ser realmente justo de verdade, tá ligado? Ah, não, vou te pagar isso daqui, ó. Eu posso te pagar isso daqui. Cara, eu vivo nessa realidade a minha vida inteira de tipo assim. Ah, tá, o que eu posso te pagar é isso. E, cara, eu sou cristão, eu tenho que aprender a viver com pouco e ser feliz e dar glória a Deus com isso. Sim, eu tenho que aprender a viver com pouco e dar glória a Deus por isso. E eu acabei de bater no microfone. Mas. Beleza, cara. Porque se eu não for fiel no pouco, eu não vou ser fiel no muito. Eu tenho que saber. Na glória a Deus, tá ligado? Jesus ensinou: busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todo o resto será acrescentado. E ele tá falando de roupa, mano. Ele tá falando de comida, ele tá falando disso, cara. E quando você busca em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, você entende que o reino de Deus ele é igualitário. Se todas as pessoas que se dizem ser cristãs vivessem em um sistema de vida igualitário, moleque, o Brasil ia ser maravilhoso. A gente tem 87% da população brasileira se dizendo cristã, contando com os católicos e com os protestantes. A gente tem, mano, uma pá de galera no nosso país que é rica pra caraca, que é crente, brother. E você não vê essa galera repartindo, você não vê essa galera compartilhando, você não vê essa galera, mano, fazendo o que esse cara faz, mano. Ah, não tô nem aí se você trabalhou só um dia na semana, vou pagar teu salário integral. Ah, não tô nem aí se você. Não. Ah, mano. É sobre isso que o texto fala. Então, assim, parceiro, se você realmente acredita que você é cristão e você é um empresário e o seu lucro é seu, Jesus falou pra você pegar tudo o que você tem, vender, compartilhar igualmente com quem precisa e seguir ele. E por que você tá falando isso, Jonathan? Bem simples, porque quando você chega lá em Atos dos Apóstolos e você começa a ver como que era a igreja primitiva, a primeira coisa que você começa a observar é que eles tinham absolutamente tudo em comum. E não faltava absolutamente nada pra ninguém. Porque aqueles que tinham posses vendiam suas posses e confiava que os apóstolos iam compartilhar mediante a necessidade de cada pessoa. E era isso que era feito. Os dízimos e as ofertas que eram colocadas voluntariamente aos pés dos apóstolos não eram para construir templos. Não era para comprar carro, não era para comprar terno. Era para sanar a necessidade de um povo que passava fome. Eles se reuniam todas as noites para jantar juntos. A gente tá longe demais, brother, do cristianismo de verdade. E com todo o respeito, cara, aos meus irmãos em Cristo, vamos voltar pro evangelho genuíno. Ainda dá tempo, tá? Porque a gente vai ser julgado pelo que Jesus ensinou, não pelo que a gente acha ser certo, tá? E só pra constar, mano, tá? Cristianismo é repartir. Cristianismo é libertar. Cristianismo é amar. Cristianismo é abraçar. Se ligou? Se te ensinaram algo completamente o oposto disso, te ensinaram uma religião de manipulação mental. E, infelizmente, o cristianismo, que é instaurado no nosso país, está no mundo, não é cristianismo de verdade. Porque um reino dividido não se subsiste. E um reino que não pensa como um rei e que não age como um rei, esse reino não é desse rei. Então, com todo respeito, cadê o seu rei? Porque você não está servindo ele não, seu traidor. Judas. Vamos voltar pro reino.
Porque tá difícil pra caraca, meu parceiro. E é nóis.